Boa noite, gente. Eu sou o Nicolas. Tô no terceiro ano de elétrica agora, no ano de 2023, e sou atual membro da equipe PEC-Baja no setor de eletrônica. Vou estar aqui hoje para dar uma introduçãozinha a vocês a microcontroladores, né? Mais voltado nesta aula em específico para a parte de Arduino, né? Do porquê que a gente não usa ele no nosso sistema embarcado, quais são as vantagens dele e se a gente não usa no sistema embarcado, qual o motivo da gente estar usando ele de outras formas. Tudo bem? Começar com uma introdução simples aqui do que é um microcontrolador, sem se aprofundar tanto, né? Eu gosto de falar que o microcontrolador ele é como se fosse o computador mesmo que você tem em casa, né? Ele só que é um computador que você mesmo programa, você diz para ele o que ele tem que fazer e ele faz todo esse processo, né? E aí vem a parte difícil realmente de mexer com o microcontrolador, que é realmente só essa parte da programação, de você saber escrever ali seu código e saber dar as ordens de forma que ele execute da forma que você quiser, certo? E quem executa essa tarefa, né, na parte do microcontrolador é a parte do processador, né? Ele é responsável por toda a execução ali de cálculos e de operações lógicas que você pode programar nele e todo o processamento dos dados, assim como o próprio nome dele diz, que são recebidos. Então, se você tem ali um cálculo escrito A mais B é igual a C, ele vai ser o responsável por pegar o valor de A, pegar o valor de B, somar esses dois e enviar e botar na variável C, né? E também mostrar, enviar ela por meio de uma entrada, de uma saída, de um pino de saída. E aí, onde esses dados são armazenados, né? Obviamente na memória. A gente tem dois tipos de memória, né? A gente tem a memória flash, que é uma memória onde o seu programa que você escreveu ali, botou direto no seu microcontrolador, ele fica salvo, né? E ele fica salvo independente se o microcontrolador tem energia ou não, né? Ele é não volátil, né? Ele fica salvo ali como se fosse o HD do seu computador. Ele sempre vai estar ali, é um dado que não vai se perder quando você desligar o seu computador, certo? E a gente tem a SRAM, que é basicamente a memória RAM de PC. Muito se sabe ali que a memória RAM é muito importante para rodar, por exemplo, alguma coisa muito pesada e tal, mas o funcionamento dela é basicamente que ela é uma memória para ser feita de fácil acesso, né? É uma memória volátil, então o acesso que o seu computador faz nela é muito rápido, ela é e o porquê disso é justamente por ela ser uma memória que é facilmente apagável, né? Quando você tirar ali da tomada, tudo que está nela vai ser perdido. E obviamente tudo que está nela, não, o que vai para ela não é importante ao usuário, né? Ele é importante só para o próprio microcontrolador fazer os seus cálculos ali, fazer todas as operações lógicas que você mandou ele fazer, né? E aí, como que a gente lê, como que a gente recebe todos esses dados que eu citei anteriormente? Por meio dos pinos de input e output, né? Input, os pinos de entrada e output, os pinos de saída, né? Os pinos input eles podem, por exemplo, receber dados de sensores, os outputs eles podem enviar para outro microcontrolador, enviar para algum dispositivo de armazenamento, como um cartão SD, que é o que a gente costuma fazer bastante aqui, certo? O microcontrolador inicialmente ele não era como os Arduinos que a gente vê hoje, os STMs que a gente vê hoje, eles eram bem simples, como esse daqui da imagem, como o 8051. Ele era só um seisinho, ele não tinha uma entrada de pino, ele não tinha praticamente nada, um botão de reset, nada, cara. Ele era só um seisinho, eles eram muito chatinhos assim de programar, foi literalmente o início de tudo, né? E hoje em dia a gente tem microcontroladores praticamente que vamos dizer assim, fazem todo o trabalho chato sozinho, né? Você lida ali só com a parte da programação realmente deles. Agora dando uma introduçãozinha para vocês aqui sobre o Arduino, né? E quais são as vantagens que a gente utiliza tanto ele assim, porque o Arduino é realmente um dos microcontroladores, se não o microcontrolador mais famoso aí para o público em geral, né? Isso se dá muito pela acessibilidade que ele tem, né? Não necessariamente de custo, se bem que até o custo dele assim é um custo tranquilo comparado com outros microcontroladores, né? Até porque ele não é um microcontrolador super potente ou algo do tipo, ele não é um super microcontrolador, né? A gente tem diferentes tipos de modelo, como o Arduino Uno e o Arduino Pro Mini ali que vocês estão vendo que são praticamente modelos opostos, né, com funcionalidades opostas, mas eu vou falar disso logo após. A acessibilidade do recurso que você tem do Arduino é imensa. Tudo que você quiser fazer no Arduino, tudo que você quiser fazer no Arduino, te garanto que alguém já fez, cara. Ah, eu quero fazer um sensor sonar. Cara, alguém já vai ter feito. Ah, eu quero fazer um voltímetro no Arduino. Isso daí é o mais básico que tem e tem na internet a rodo. Então, alguns a maioria dos sensores
tem muita compatibilidade com o Arduino, muitos sensores são feitos para o Arduino, justamente por ele ser um microcontrolador, assim eu vou dizer, um microcontrolador mais de entrada ali, tanto que com 12, 13 anos até, muita gente tem contato com esses microcontroladores já na pré-escola ali, fazendo aquelas aulinhas de robótica e tal, fazendo uns robozinhos, e é o microcontrolador, assim, pelo menos que eu vejo, que é o mais famoso no Brasil, assim, em questão de tecnologia e tal. A gente tem bastante Raspberry Pi também, mas o Arduino, ele é, pra mim, assim, na minha visão, e do que eu vi ao todo, assim, ele é o que acaba o pessoal mais utilizando, ok? Uma coisa que varia, que dá muitas vantagens para o Arduino ao público geral, são os diferentes modelos, né? A gente tem, como eu disse ali, o Arduino Uno e o Arduino Pro Mini, e eles são completamente opostos, né? O Arduino Uno, ele tem esse objetivo de introduzir o usuário, né, esse mundo de microcontroladores, esse mundo de programação e tal, tanto que ele é super, diria que até intuitivo, né? Você vê que ele é um pouco maior, ele não é tão pequeno, ele tem já os pinos ali mesmo para você conectar os seus próprios jumpers ali, você não precisa soldar ele nem nada, até isso não é possível, né? Você soldar as entradas dele direto em uma PCI. A gente tem ali diversos tipos de entrada, tem entradas USB, tem tudo, cara. Ele é compatível com tudo. Esse, por exemplo, foi o primeiro Arduino que eu acabei pegando na mão. Ele é completamente intuitivo e até a interface do Arduino IDE é completamente intuitiva. É... E a gente tem, em contraproposta, o Arduino Pro Mini, né? Que ele é mais voltado ali para usuários já mais experientes de Arduino, né? Aí você fala assim, por quê? Por exemplo, uma comunicação serial, né, feita por TX e RX, né? Um usuário comum, ele não vai saber fazer essa comunicação serial manualmente, né? Você vê aqui que ele tem os pinos de TX e RX aqui, VCC. Um usuário comum, ele só sabe plugar a USB, certo? Se você é um usuário mais experiente, por exemplo, você vai saber fazer vai saber para que serve cada um desses pinos e você vai soldar. Ele até é feito para isso, né? É até melhor quando você vai fazer um projeto já compacto, né, um projeto menor, ele serve exatamente para isso. Esse é o objetivo do Arduino Pro Mini, né? Ele basicamente é para pequenos projetos mesmo. E a gente tem diversos outros tipos de Arduino. A gente tem o Arduino Mega também, que é um mais voltado assim para essa parte de estudo, assim, para você se introduzir a esse mundo. A gente tem o Arduino Nano também, que é voltado para essa parte de projetos, e muitos outros, cara. Sério, tem infinitos tipos de Arduino, infinitos tipos de funcionalidade. Tem Arduino que é feito em PCI circular, tem tudo, cara. E aí, possíveis usos, então, para a gente estar utilizando o Arduino no Baja, né? Logo mais eu vou falar por que a gente acaba não utilizando. E, principalmente, o que a gente mais usa aqui são para testes não embarcados no veículo, né? Como validação de algum sensor ou algum componente do Baja. Aqui embaixo vocês podem ver o teste de descarga geral que foi feito na nossa bateria, né? A gente tem a comparação ali das três, porque como ela foi adquirida de um modelo comercial, né? Que foi uma diferenciação que a gente fez aí umas 2 temporadas atrás. A gente acabou fazendo essa comparação para saber se ela estava em bom estado, né? E para saber se elas eram parecidas, porque as três foram o mesmo modelo. Para caso não fosse, a gente já entrasse em contato com o fabricante, para a gente também poder prever quando que ela ia descarregar, né? A gente fez o teste ali com uma descarga mais ou menos de uns, eu acho que era 600 miliamperes, se eu não me engano. Eu fui o responsável por fazer, eu só não lembro direito. É, e a gente teve um desempenho mais que satisfatório com elas. E eu justamente utilizei o Arduino para fazer esse teste, porque, cara, eu literalmente só joguei na internet o que eu queria fazer e eu achei. Sério, é tipo assim, é muito fácil. O Arduino tem tudo. Eu queria tipo fazer um voltímetro e um programa que gravasse o todos os dados que ele recebesse no Excel, tá ligado? E aí eu simplesmente joguei o voltímetro na internet, o cara me mandou o programa, eu plotei o programa, montei o circuito, fiz o circuito, deixei rodando o dia inteiro, porque demorou muito para carregar, você vê que é um teste de 6 horas e meia, e ele ficou rodando esses dados para mim. E aí outro software que eu utilizei também, que vocês vão ser introduzidos com certeza, é o processing, né, para estar enviando e salvando esses dados em um bloco de notas. Depois eu organizei no Excel, foi bem tranquilo assim. E justamente por essa facilidade, pela acessibilidade que o Arduino tem em diversos tipos de uso, ele é muito utilizado em testes não embarcados no nosso veículo, né? E aí você vai falar tipo assim, por que a gente não utiliza um modelo Arduino então como principal microcontrolador do nosso carro? Bom, o culpado está aqui, bem na frente de vocês, né? É a SAI Brasil.
como a gente é feito para ser uma empresa, né, é muito cobrado da gente coisas que estão presentes no mercado de trabalho. E como eu disse para vocês, o Arduino não é um desses modelos muito presentes no mercado de trabalho. Ele é muito introdutório para alguns usuários comuns, mas para usuários avançados assim de indústria ou até mesmo empresas, ele às vezes não fornece a potência ou não fornece as funcionalidades necessárias, né? Por exemplo, o STM32, cara, que é um dos microcontroladores que a gente utiliza na nossa UCE, ele é um tijolo de potência, cara. Sério, ele é muito potente, ele consegue processar dados, a demanda de corrente dele é altíssima, então, tipo assim, realmente a gente acaba não utilizando o Arduino, obviamente por outras razões assim, mas principalmente porque a SAI pede pra gente, ela cobra mesmo da gente, até que a gente acabou tomando um feedback recente por a gente acabar utilizando a Arduino IDE para programar e tal, sendo que ela tem uma compatibilidade até com STM32 ou com ESP32. A gente acabou tomando esse feedback, então imagina se a gente aparece lá com o Arduino, os caras iam acabar com a gente, né? Porque existe um pouco, não desse preconceito, assim, eu diria, mas existe isso, é bem já entendido entre todo mundo de engenharia. O Arduino ele é visto muito como um modelo inicial, assim, ele não é algo especializado mesmo para as funcionalidades que o microcontrolador pode ter. Então a gente acaba não utilizando ele no sistema embarcado do veículo, né? E, obviamente, o ESP32 e o STM, eles têm as vantagens individuais de cada um, que vão ser abordadas mais no tema das próprias aulas deles, né? Eles têm portas a mais, eles têm protocolos de comunicação que o Arduino não aceita e diversas outras coisas. O ESP32, por exemplo, tem até sinal Wi-Fi, sinal via rádio. Cara, é uma infinidade de coisas, cara. Então, bom, no final, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficou alguma dúvida sobre microcontroladores, pode vir falar comigo ou falar com qualquer um dos meninos que estão atualmente na equipe. Eu te garanto que com certeza eles vão conseguir tirar todas as suas dúvidas, até porque microcontrolador é um dos assuntos mais básicos que a gente tem e é importante o entendimento geral de como ele funciona o Arduino e como funcionam os microcontroladores para entender como funcionam os próximos, né, o STM32 e o ESP, que eles são um pouco mais complicados assim, até o método de programação meio que oficial, assim, eu vou dizer, é muito mais complicado que o Arduino, a ideia deles não são nem um pouco convidativas, eu te garanto isso. É, não quis complicar muito a aula, não quis usar muitos termos técnicos, eu acho que o importante aqui são vocês aprenderem. Então, se ficar qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, podem falar com o Pedro, com o Lote ou com a atual pessoa que estiver no comando do setor, até porque eu imagino que essa aula perdure por bastante tempo, ok? Muito obrigado pelo tempo que você levou fazendo essa aula. Eu vou passar uma atividadezinha aqui embaixo no Classroom, vocês entregam ela para mim, tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, mesmo venham falar com a gente. Quando eu entrei, quando o Pedro entrou, quando o Lote entrou, a gente era muito burro, a gente perguntava tudo e a gente sabe tudo que a gente sabe hoje justamente por perguntar, justamente por não ficar nenhuma dúvida. Eu sei que pode parecer um pouco difícil, um pouco assustador no começo, mas eu garanto pra vocês que não é. É um assunto bem tranquilo assim, e é um assunto que a gente realmente leva como uma conta demais, vai, hoje no Baja. Então é importante você saber essa base para você poder fazer o restante de todo o onboarding que a gente vai passar daqui pra frente, tudo bem? Muito obrigado, uma boa noite, um bom resto de dia, uma boa tarde, não sei que horas você está vendo isso, e até outra aula.